No meio da noite, um homem armado foi até a casa de um criminoso procurado. Ele forçou a abertura do respiradouro de ar e colocou uma colmeia dentro. Em seguida, encontrou um lugar para se esconder e esperou a presa aparecer. Pouco tempo depois, o criminoso entrou em pânico e saiu correndo, gritando. O homem imediatamente correu para dominá-lo, mas quando o criminoso se virou, ele percebeu que não era seu alvo. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um tiro ecoou. O verdadeiro criminoso havia aparecido. Felizmente, o homem estava usando um colete à prova de balas, mas sua alegria durou apenas alguns segundos, pois o criminoso sacou uma faca e fez um corte fatal no pescoço do homem, matando-o. Justo quando pensava que estava morto, algo terrível aconteceu. 3 arranhões estranhos apareceram repentinamente no braço do homem, e ele voltou à vida imediatamente. Quando sua consciência foi retornando aos poucos, Hub percebeu que estava sendo enfiado dentro de uma parede estreita. Sem pensar no que havia acontecido, ele usou toda a sua força para quebrar a madeira. Hub se levantou e olhou no espelho, horrorizado ao ver que ainda havia um corte profundo e visível em seu pescoço, como um lembrete de que ele havia acabado de morrer. Nesse instante, ouviu um barulho vindo de fora. Antes que pudesse se esconder, um homem entrou no quarto e gritou de medo ao ver a cena diante de seus olhos. Hub correu para controlá-lo. Neste momento, o mais assustador já não era a arma, mas o fato de que um homem morto ainda estava vivo e se movendo. O homem, tremendo, explicou que foi contratado para se livrar do corpo. Se ele tinha vindo até ali, devia saber quem matou Hub. Hub não disse nada. Arrastou o homem e o enfiou no porta-malas do carro. Depois, usou fita adesiva para enrolar o pescoço e estancar o sangramento. Naquele momento, Hub também notou os 3 arranhões em sua mão. Não importava o quanto tentasse limpá-los, eles não saíam. No entanto, Hub não correu para se vingar imediatamente, mas voltou para casa. Afinal, ele já estava morto. Vida e morte não importavam mais. Assim que Hub entrou na garagem, recebeu uma ligação estranha. Era uma chamada automatizada com a seguinte mensagem: "Parabéns por entrar para a família Golden Kang. Se precisar agendar o treinamento introdutório com o gerente regional, permaneça em silêncio. Caso contrário, vou castrá-lo. No grupo Golden Kang, tornamos o impossível possível." Hub achou que era apenas um anúncio publicitário sem sentido e não deu muita atenção. No entanto, ele não sabia que aquela ligação estava diretamente ligada ao seu destino. Ele foi até ao banheiro para costurar o ferimento no pescoço, mas o que mais o chocou foi que o corte fatal havia se curado completamente sozinho. Restava apenas uma linha vermelha suave, como se tivesse sido levemente cortado. Hub não entendia o que estava acontecendo. Então foi imediatamente procurar sua mãe em busca de explicações. Naquele momento, ele encontrou um pastor tentando convencer sua mãe a voltar para a igreja. Depois de expulsar o pastor, Hub descobriu a verdade horrível através da mãe. Os 2 irmãos Billy e Jeff, que o assassinaram, haviam sido libertados da prisão por Lucky uma semana antes. Lucky era o atual namorado da ex-esposa de Hub, então era muito provável que ele tivesse contratado Billy e Jeff para matar Hub e conseguir a guarda do filho. Ao entender tudo, Hub ficou furioso e decidiu procurar Lucky para se vingar. Mas, como sua ex-esposa estava no caminho, ele teve que bolar um plano perfeito. Justo quando estava editando o mandado de prisão, o anúncio da Golden Kang Company tocou novamente em seu telefone. Isso o irritou tanto que ele puxou o cabo do telefone da tomada. Mas um segundo depois, todos os telefones na gaveta tocaram ao mesmo tempo, e todos eram ligações da Golden Kang. Hub ficou furioso, xingou os publicitários sem vergonha de hoje em dia, mas não teve tempo para pensar muito, pois ainda tinha trabalho a fazer. Toby ficou extremamente assustado ao ver a pá e o saco de fertilizante na mão de Hub, mas ele disse que aquelas coisas não eram para Toby, e o convidou para a Golden Kang. Hub foi até ao bar de Lucky e viu sua ex-esposa Maria cantando no palco. Ele aproveitou a oportunidade para capturar Lucky, mas inesperadamente seu filho apareceu. Sem outra escolha, Hub teve que desistir do plano. Foi até Maria e disse que Lucky era um desgraçado, que na noite anterior tinha até contratado alguém para cortar sua garganta. Mas Maria viu que o pescoço de Hub não tinha ferimentos e achou que ele estava brincando. Ela entregou um documento e pediu para ele assinar para que pudesse levar o filho deles embora. Hub saiu do bar furioso. Decidiu ir ao esconderijo de Billy e Jeff para se vingar. Mas, ao passar por uma igreja, viu o pastor olhando para ele com olhos flamejantes. O mais assustador era que o pastor parecia estar perseguindo Hub. Se ele não tivesse acelerado o carro naquele instante, poderia ter morrido novamente. Hub escapou por pouco e chegou ao seu destino. Aproximou-se silenciosamente do segurança por trás e usou força para arrombar a porta. Antes que Billy pudesse reagir, Hub atirou, derrubando-o na hora. Ao ver Hub, Jeff ficou com o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Afinal, ele tinha certeza de que Hub estava morto. Por que ele ainda estava vivo? Os 3 ficaram em choque. No fim, todos foram amarrados a cadeiras por Hub. Quando Hub mandou Billy ligar para Lucky, Jeff olhou pela janela e viu o pastor lá fora, observando com um olhar estranho. Hub imediatamente soltou Jeff e ordenou que ele expulsasse o pastor. Hub arrastou outra pessoa para se esconder no quarto, mas ao olhar para fora, testemunhou uma cena horrível. As luzes da casa começaram a piscar
ar continuamente, e gritos ecoavam do lado de fora. O corpo de Jeff de repente foi jogado no ar, e torcido como um esfregão por uma força invisível. Billy teve o mesmo destino. O rosto do pastor se transformou num semblante feroz, e correu diretamente para eles. Hub ficou tão apavorado que puxou o gatilho imediatamente, mas as balas não surtiram efeito no pastor. Em um momento de puro desespero, Hub não hesitou em fugir do local. Assim que saiu correndo, os gritos cessaram subitamente. Hub estava tão perturbado que nem voltou para pegar o carro. Apenas acenou para um caminhão que passava e pediu uma carona até em casa. Ao entrar, viu sua mãe sentada com uma mulher estranha. A mulher, sem cerimônia, reclamou dizendo que não conseguia contato com Hub e por isso teve que ir até a casa dele. Mitch disse ao Hub que ele estava morto, até mesmo às portas do inferno, e que ela estava ali para treiná-lo em seu novo emprego. Hub só estava de pé porque eles o reviveram temporariamente. Mitch disse que ele poderia considerar isso uma pena suspensa e que ela era sua supervisora de execução, também conhecida como fiadora. Em troca, Hub teria que trabalhar para Mitch a partir daquele dia. A partir de hoje, Hub basicamente continuava sendo um caçador de recompensas, mas a única diferença era que agora seus alvos eram demônios. Servir aos demônios era a nova missão de Hub. Como ele não queria preocupar sua mãe, Hub inicialmente pretendia recusar a proposta de Mitch. No entanto, a consequência foi que ele desabou imediatamente dentro de casa. Hub entendeu que o outro lado não estava brincando, então teve que contar tudo à sua mãe. No entanto, sua mãe ficou extremamente confusa. Ela não conseguia entender como seu filho íntegro poderia ter ido parar no inferno. Mitch não respondeu a essa pergunta, apenas começou a explicar o trabalho de Hub. A missão de Hub era capturar demônios fugitivos e enviá-los de volta ao inferno. Se ele não cumprisse a cota determinada, seria convocado e nunca mais poderia retornar ao mundo humano. Antes que Hub pudesse fazer mais perguntas, Mitch deixou um manual do funcionário e foi embora. Antes de partir, Mitch avisou Hub para nunca mais tentar entrar em contato com ela. Em outro lugar, Lucky foi até o esconderijo de Billy e sua gangue para perguntar por que não conseguiram acabar com Hub, mas o que viu foram cadáveres espalhados pelo chão e membros amputados da gangue. Lucky ficou tão assustado que imediatamente deu meia volta e fugiu dirigindo. No entanto, Lucky acabou vendo o carro de Hub parado à beira da estrada. Ouviu um grito de socorro vindo do porta-malas do caminhão. Lucky abriu cuidadosamente o compartimento e encontrou Toby amarrado lá dentro. Toby contou tudo imediatamente e disse que aquilo era obra de Hub. Ao mesmo tempo, Hub recebeu um arquivo. Ele continha claramente o nome do demônio que seria seu próximo alvo, junto com coordenadas específicas. A mãe de Hub pesquisou e descobriu que o alvo dessa vez era o pastor John. Naquele dia, John percebeu que a igreja havia ficado sem energia, mas assim que ele ligou o interruptor novamente, uma série de fenômenos estranhos começou a acontecer. Seu pôster pegou fogo espontaneamente, mas só queimou os olhos e o rosto de um demônio que apareceu no espelho. As luzes continuavam piscando. John imediatamente pegou a cruz e começou a ler a Bíblia. Jogou água benta por toda parte. Os espelhos que tocavam a água benta se quebravam instantaneamente. No entanto, em um canto que John não podia ver, um raio de luz entrou discretamente no cálice, fazendo a água benta ferver. Enquanto John continuava jogando a água, o demônio seguiu seu braço e entrou em seu corpo. Os olhos de Hub imediatamente brilharam com uma luz azul, e ele logo desmaiou. O demônio havia possuído o corpo de John. Ele se levantou lentamente e curou o ferimento no rosto do pastor. Hub já havia preparado sua arma e estava pronto para ir, mas sua mãe estava determinada a acompanhá-lo. Como uma caçadora de recompensas veterana, ela acreditava que poderia ajudar seu filho. Mesmo que Hub tentasse convencê-la a ficar no carro, como ela poderia simplesmente esperar? A aparição repentina de Kitty quase assustou Hub. Kitty já tinha chegado, então não fazia sentido expulsá-la agora. Assim, Kitty e Hub entraram juntos no salão principal e viram metade de um rosto humano caído no chão. Os dois concluíram rapidamente que o demônio havia deixado rastros. Para garantir a segurança, Hub foi ao bar procurar Maria. Ele assinou o acordo e disse para ela pegar o filho deles e sair imediatamente da cidade. Era evidente que Hub ainda não conseguia deixar para trás a pessoa que um dia amou. Quando chegou em casa, Hub percebeu que sempre que o demônio se aproximava, as luzes da casa piscavam violentamente. Assim, eles poderiam usar essa característica para rastreá-lo. No entanto, Kitty ainda estava perturbada com a pergunta: por que seu filho foi mandado para o inferno? Ela perguntou ao Hub o motivo disso. Hub balançou a cabeça e disse que não sabia. Talvez o inferno tivesse se enganado de pessoa, mas ao olhar em seus olhos, parecia que a história não era tão simples. Para evitar o assunto, Hub foi imediatamente até a sala de equipamentos. Ele pegou as ferramentas necessárias para caçar demônios. Quando estavam prontos, Kitty e Hub começaram a seguir as luzes piscando pelas ruas. Finalmente, chegaram ao esconderijo do demônio. Hub mais uma vez disse para Kitty esperar no carro, enquanto ele pegava sua arma e entrava silenciosamente na fábrica abandonada. Assim que entrou, Hub viu símbolos desenhados com sangue no chão. Era óbvio que algum tipo de ritual maligno estava sendo realizado. Hub levantou a cabeça e viu um homem pendurado de cabeça para baixo. O homem havia morrido
de forma horrível. Nesse momento, a lanterna na mão de Hub apagou de repente, e ele foi levantado no ar por uma força misteriosa. O demônio surgiu de um canto escuro, e sem hesitar, lançou Hub com força contra a parede. Hub teve sorte de continuar vivo. Sabendo que não era páreo para ele, Hub fugiu da fábrica e se escondeu. Ele atraiu o demônio para a armadilha que havia preparado com antecedência. Ao ver o demônio preso, Hub atirou imediatamente um dardo tranquilizante, mas era evidente que aquilo não fazia nenhum efeito sobre o demônio. A criatura rugiu violentamente em direção a Kitty, que estava lendo a Bíblia. O rugido foi tão forte que quebrou o osso da coxa dela. Ao ver isso, Hub trocou de arma e abriu fogo imediatamente, mas a arma era completamente inútil contra o demônio. A criatura invocou um barril de ferro próximo e o lançou com força contra Hub, fazendo-o cair. Quando estava prestes a matar Hub, Kitty atirou no demônio a tempo de salvá-lo. Enquanto o demônio ainda se recuperava, Hub se levantou e derrubou um armário, esmagando sua cabeça. As chamas do inferno irromperam e queimaram a alma do demônio, enviando-o de volta para onde pertencia. Kitty e Hub pensaram que a missão havia terminado. O que eles não perceberam foi que Toby, escondido em um canto, havia filmado todo o incidente. Ao mesmo tempo, outro demônio apareceu no mundo. O som de água corrente, de repente, ecoou no banheiro. A garota pensou que seu irmão mais novo estava usando o banheiro escondido novamente, mas, ao abrir a cortina, não havia ninguém lá. No entanto, quando ela fechou a válvula da água e estava prestes a sair, o chuveiro ligou novamente. Em seguida, todas as outras torneiras do cômodo começaram a jorrar água. A garota entrou em pânico imediatamente. Quando a última válvula foi acionada, a silhueta de um demônio apareceu repentinamente no espelho. Logo depois, uma força estranha a levantou no ar. Antes que pudesse reagir, ela foi jogada com violência dentro da banheira. A força era tão intensa que ela não conseguia sair da água. Ninguém apareceu para salvá-la. Nesse momento, Hub estava sendo repreendido por sua mãe. Kitty estava preocupada que, se Hub não levasse o trabalho a sério, o diabo o levaria de volta para o inferno. Mas Hub parecia calmo e confiante, pois acreditava que só ele era adequado para esse trabalho. Por isso, o inferno o escolheu para essa posição. Em seguida, ele pediu à mãe que cuidasse da assinatura da tarefa para ele. Então, Hub pegou uma pilha de documentos e saiu de casa. No caminho, ele interceptou o carro de Lucky porque queria levar seu filho à escola pessoalmente antes que sua ex-esposa deixasse a cidade. Lucky ficou irritado, mas Maria o impediu e disse para ele considerar aquilo como uma despedida gentil. Hub queria deixar uma boa impressão, então deixou seu filho dirigir até a escola. No entanto, Hub tinha seu próprio plano em mente. Durante o trajeto, Hub mostrou ao filho a ficha criminal de Lucky e disse que Lucky era um idiota. Ele esperava que Cade pudesse convencer a mãe a reconsiderar, mas Cade gostava de Lucky. Disse que ele sempre fazia sua mãe feliz e até havia comprado uma casa para ele e Maria viverem juntos. Depois de dizer isso, Cade abriu a porta para sair do carro. Hub rapidamente o segurou. Tentou explicar que tudo o que Lucky fazia, mais cedo ou mais tarde, acabaria prejudicando ele e sua mãe. No entanto, antes que Hub conseguisse convencê-lo, sua mãe ligou. Kitty o informou que havia descoberto um novo demônio chamado Manua. Ele se originava do Antigo Egito e era uma criatura extremamente poderosa que vivia debaixo d'água. Portanto, para destruí-lo, era absolutamente necessário não deixá-lo se aproximar de nenhuma fonte de água. Kitty olhou para a imagem exibida no computador e sentiu que essa missão seria extremamente perigosa. Ela avisou Hub para ter muito cuidado. Então, os dois rapidamente chegaram ao local designado. Hub foi observar os arredores da casa. Ao ver a água escorrendo do andar superior, teve certeza de que o demônio estava lá dentro. Usou uma técnica de arrombamento para entrar. Assim que entrou, viu o chão completamente alagado. Quando entrou no banheiro, o local havia se transformado em um oceano em miniatura, mas não havia sinal de humanos ou demônios. Ao ver as manchas de sangue na parede, Hub confirmou que o demônio havia deixado o local. Se misturasse com a multidão, causaria um desastre imprevisível. Eles estavam tentando capturar um demônio aquático, e havia centenas de lagos, rios e riachos ao redor da cidade. Então encontrar onde ele estava escondido era extremamente difícil. Mas isso não era o pior, porque Toby levou as fotos que tirou de Hub na noite anterior para Lucky. Ele contou ao Lucky que Hub e sua mãe eram bruxos, e que estavam realizando rituais de magia negra. Lucky olhou para Toby como se ele fosse louco. Afinal, era um materialista. Não acreditava em fantasmas nem em deuses. Mas ao ver as fotos em suas mãos, Lucky teve uma ideia para afastar Hub de Marion. Logo em seguida, foi direto à casa de Hub, mas Kitty não o recebeu bem. A atitude de Kitty foi extremamente desagradável ao encarar Lucky. Sabendo que não conseguiria convencê-la, Lucky deixou as fotos e fez um aviso. Hub e ela fariam melhor se mantivessem longe da família de Lucky, ou então que não o culpassem se ele fosse rude. Ao olhar para as fotos e os documentos, Kitty percebeu que algo sério havia acontecido. Por isso, precisava pensar em um jeito de fazer Lucky se calar. Naquele momento, Cade estava com Hub procurando rastros do
demônio. Mas Hub não podia contar a verdade para o filho. Só pôde se desculpar pelo que havia acontecido. Disse que não deveria ter desenterrado o passado pecaminoso de Lucky. Foi então que Hub percebeu um hidrante quebrado. Pediu imediatamente ao filho para parar o carro. De acordo com o mapa em suas mãos, a fonte de água mais próxima da casa da garota era um centro de natação. Hub e Cade foram até lá imediatamente. Hub entrou arrombando uma janela do banheiro. Imediatamente viu água por todo o chão e um dos sapatos de um zelador estava caído ali perto. Hub seguiu os rastros e entrou no saguão, onde encontrou o outro sapato. Quando estava prestes a dar mais um passo, congelou diante da cena que viu. O corpo do zelador ainda estava de pé no fundo da piscina, e ao redor dele havia símbolos triangulares, como em um ritual de invocação de espíritos malignos. Enquanto Hub ainda estava confuso, o demônio pulou de repente debaixo do trampolim e o atacou. Puxou Hub para dentro da piscina e usou toda a sua força para afogá-lo. Hub afundou rapidamente. O demônio queria afogá-lo até a morte, mas ele não desistiu tão facilmente. Hub sacou a adaga que carregava e cortou o demônio uma vez, depois o golpeou novamente. No entanto, essas ações só estimularam ainda mais a natureza maligna do demônio, que apertou com mais força o pescoço de Hub, fazendo com que sua consciência começasse a se apagar. Naquele momento de perigo, o instinto de caçador de demônios de Hub o ajudou a recobrar a consciência. Ele cravou a faca diretamente no olho do demônio. O fogo do inferno irrompeu e queimou a alma da criatura. Mais um demônio foi mandado de volta ao inferno. Hub pensou que essa missão havia sido bem sucedida, mas assim que saiu do local, um carro de polícia apareceu do lado de fora do centro. Com medo de que a polícia o confundisse com o assassino do zelador, ele imediatamente ligou para o filho e disse para sair dali dirigindo. Em seguida, Hub ligou para a polícia para relatar que um jovem estava dirigindo bêbado. Como a chefe da polícia estava por perto, foi enviada imediatamente para lidar com o caso. Assim que eles saíram, Hub removeu o disco rígido da câmera de segurança para apagar todos os rastros da cena. Maria ficou furiosa com as ações de Hub, e os dois tiveram uma grande discussão, mas ela não fazia ideia de que Hub havia feito tudo aquilo para proteger o filho deles. A discussão terminou em um clima tenso. Hub se sentiu extremamente inquieto ao chegar em casa, porque sabia muito bem por que havia sido enviado ao inferno. Há um mês atrás, ele havia enterrado o corpo de uma garota com as próprias mãos. Lisa, a pessoa desaparecida que toda a cidade procurava. Desde que se tornou um caçador de demônios, Hub passou a ver Lisa aparecer diante de sua janela. Ela o observava com um olhar perturbador. A culpa e o tormento em sua mente o fizeram considerar confessar toda a verdade, mas ainda hesitava. Foi então que a máquina enviou a próxima missão. O alvo agora era Aeros, também conhecido como o demônio da Terra. Ele aproveitou o momento em que um homem almoçava para se infiltrar em seu carro. O homem pensou que estava enganado, mas segundos depois foi morto por algo invisível. Uma nuvem de fumaça entrou em seu corpo, fazendo-o contorcer-se de dor enquanto agarrava o próprio pescoço. Logo em seguida, o homem rasgou a própria garganta. Quando abriu os olhos novamente, o demônio já havia completado o ritual de possessão com sucesso. Quando Hub chegou, tudo o que encontrou foi um carro de polícia vazio. Ele pensou em pedir ajuda, mas sua mãe estava ocupada lidando com a situação de Lucky. Kitty queria evitar que Lucky tivesse a chance de armar contra Hub. Primeiro, ateou fogo ao carro de luxo de Lucky. Quando Lucky saiu para verificar, Kitty secretamente escondeu a arma usada para caçar demônios no dia anterior debaixo da mesa de Lucky. Em seguida, colocou um saco de doces na gaveta. Quando estava prestes a sair, Kitty acidentalmente esbarrou em Maria. Mesmo sabendo que Kitty havia feito algo duvidoso, Maria não a expôs. Apenas pediu gentilmente para que Kitty aconselhasse Hub a não interferir mais em sua vida. Mas Kitty respondeu que Maria deveria ir falar com ele. Sem outra escolha, Marion ligou o GPS do celular para localizar Hub. Como Kitty não podia ir ajudá-lo e o demônio parecia difícil de derrotar, Hub decidiu enfrentá-lo sozinho. No entanto, enquanto procurava, Marion o localizou com o GPS e foi até ele. Hub ficou extremamente surpreso ao ver Maria ali. Imediatamente pediu que ela fosse embora, mas ela ainda não havia superado o que aconteceu no dia anterior e o forçou a pedir desculpas ao filho deles. No entanto, a situação era tão urgente que Hub não tinha cabeça para discutir com Maria. De repente, um som estranho veio de longe. Quando viu Hub sacar sua arma, Maria percebeu a gravidade da situação. Ela tentou sair rapidamente, mas ao virar uma esquina, ficou chocada ao ver um grande monte de terra. Curiosa, Maria se aproximou e descobriu um corpo com o estômago cheio de lama. Hub ouviu o grito e correu imediatamente. Ele tentou acalmar Maria e ajudá-la a se recompor. No entanto, quando Hub estava prestes a levá-la dali, ela viu um policial cavando perto dali e gritou pedindo ajuda. Inesperadamente, aquele homem era o demônio que havia possuído o policial e que agora os havia descoberto. Ele rugiu e avançou para atacar. Hub abriu fogo imediatamente, mas balas comuns eram totalmente inúteis contra o demônio. Maria ficou tão atônita que não teve tempo de reagir. Se Hub não tivesse gritado com ela, Maria poderia ter esquecido de fugir. O demônio escalou a parede e, num piscar de olhos, alcançou Hub, acertando-o com força
força e jogando-o no chão. Vendo Hub lutando para se defender, Maria pegou uma picareta de ferro da prateleira e esfaqueou o demônio pelas costas com toda a força. Mas esse ataque não foi suficiente para causar danos reais. Apenas fez com que ele mudasse de alvo e ficasse ainda mais furioso. No momento crítico, um tiro ecoou. Hub havia conseguido escapar e disparou um tiro que matou o demônio. Em seguida, ele levou Maria em segurança para fora do supermercado. Quando Maria chegou em casa, ainda estava em choque. Saber que demônios realmente existiam destruiu completamente sua visão de mundo. Enquanto ela tomava banho, Hub se sentou para revisar todas as informações sobre os 3 demônios que havia enfrentado. Descobriu que pareciam estar realizando algum tipo de ritual de sacrifício. Querendo esclarecer o assunto, Hub ligou para Mitch, mas ela se recusou a manter contato, pois caçadores de demônios não podiam se comunicar diretamente com seus superiores. Mesmo assim, Hub explicou pacientemente tudo o que havia vivido. No entanto, Maria, assim como Kitty, ainda não conseguiam entender por que Hub havia sido enviado ao inferno após perder a vida. Nesse momento, Hub ainda não pretendia contar a verdade, então apenas inventou uma desculpa para se livrar da conversa. Ao mesmo tempo, Maria finalmente acreditou que Lucky tinha contratado alguém para matar Hub. Parecia que havia chegado a hora de ela romper com Lucky. Hub aproveitou para pedir que ela levasse o filho deles para fora da cidade o quanto antes, e que voltassem apenas quando fosse seguro. Depois disso, a polícia recebeu uma denúncia e fez uma busca no bar de Lucky, prendendo-o na hora. Parecia que, finalmente, Hub e sua mãe teriam alguns dias de paz. Maria entrou no carro da polícia e se despediu oficialmente de Lucky. Em seguida, disse adeus a Hub e partiu com o filho para fora da cidade. Hub achava que tudo estava resolvido perfeitamente, mas a chefe da polícia começou a suspeitar. Ela se lembrou de que Hub havia ligado para a delegacia para pedir informações sobre um policial suspeito. Esse pequeno detalhe despertou a desconfiança dela, e ela passou a seguir Hub. Como caçador escolhido, Hub também sentiu que havia algo muito incomum nos eventos recentes. Coincidentemente, viu sua mãe lendo a enciclopédia dos demônios e uma página chamou sua atenção. Enquanto investigava mais a fundo, 2 outros demônios escaparam do inferno e começaram a buscar hospedeiros para possuir. O pneu de um caminhão explodiu, jogando uma mulher a centenas de metros de distância. Só quando se acalmou, percebeu que o caminhão havia capotado. Ela correu, em pânico, para verificar seu marido dentro do veículo e ficou horrorizada ao ver que tanto ele quanto o motorista estavam mortos, com a boca cheia de seus próprios intestinos. Estudando a formação do pentagrama invertido registrado no livro, Hub descobriu o padrão de aparição dos demônios. Até então, haviam aparecido o demônio da água, o da terra e o do trovão. Todos haviam feito um sacrifício humano. Combinando os locais de aparição com os símbolos triangulares encontrados nas cenas, Hub deduziu que os próximos seriam o demônio do vento e o do fogo, e que os locais estavam ao nordeste. Conectando esses pontos com uma linha, formava-se um pentagrama invertido completo. Dizia-se que essa formação poderia inverter espaço e tempo. Então parecia que os demônios estavam tentando invocar uma força ainda mais aterrorizante. Percebendo a gravidade da situação, Hub foi imediatamente à casa de Mitch, mas ela não o recebeu bem, pois caçadores não podiam entrar em contato direto com os superiores. Preocupado, Hub tentou convencê-la a olhar os documentos. Disse que algo muito sério estava prestes a acontecer, mas ela, fria, pediu que ele fosse embora. Então Hub revelou que havia visto o site de arrecadação de fundos de Mitch e também o artigo sobre seu filho ter sido milagrosamente curado. A partir disso, Hub tinha certeza de que o inferno estava usando isso como fraqueza contra ela. Descobriu-se que 9 anos antes, o filho de Mitch teve câncer, forçando-a a correr por todos os lados em busca de ajuda. Os custos do tratamento devastaram sua família. Mesmo vendendo tudo o que possuía, ela não conseguia juntar nenhuma parte da quantia necessária. No fim da linha, Mitch cogitou vender um rim, mas enquanto pesquisava na internet, apareceu automaticamente um anúncio da empresa Golden Kang. O anúncio dizia que, se ela preenchesse um formulário e vendesse sua alma, a empresa realizaria qualquer desejo. A princípio, Mitch achou que era só um golpe e estava prestes a fechar a página, mas o formulário foi automaticamente preenchido com todos os seus dados. Na última seção dos termos e condições, dizia claramente que, ao confirmar a venda da alma, o câncer de seu filho seria curado. Vendo aquela única esperança, Mitch não hesitou em clicar no botão de confirmação. No dia seguinte, um homem apareceu na casa dela com uma máquina de fax e a instalou na sala. Ele disse que o aparelho se conectava diretamente ao inferno e que dali em diante toda a sua comunicação de trabalho seria feita por ali. Mitch, cética, perguntou qual seria seu trabalho. O homem explicou que, no início, seria basicamente recrutamento. Mais tarde, poderia lidar com questões mais complicadas, como recuperar almas ou supervisionar caçadores. Mas, no começo, sua função era promover a troca de alma por milagres. Em outras palavras, sair por aí convencendo pessoas a venderem suas almas em troca de desejos. Como superiora, ela também teria direito a 1/3 do crédito por cada alma vendida. Era como um esquema de marketing
marketing multinível, e a Golden Kang preferia chamá-lo de marketing multinível limitado. Para ter sucesso, ela precisaria entender os desejos das vítimas. Vendo que Mitch ainda tinha dúvidas, o homem disse que, mesmo que ela assinasse o contrato, a condição do filho não pioraria. Mas, se aquilo fosse verdade, talvez ela ainda pudesse dançar no casamento do filho. Essas palavras tocaram o coração de Mitch, que imediatamente assinou o contrato. O homem então tirou um cartucho de tinta, um pouco constrangido, e disse que só faltava a digital dela. De repente, um espinho saiu e perfurou o dedo de Mitch, fazendo sua mão sangrar. Ela usou a gota de sangue para pressionar sobre o contrato. O homem recolheu o papel rapidamente, como se temesse que ela mudasse de ideia, e o enviou à sede. Assim que o contrato entrou em vigor, Mitch olhou no espelho e viu um mundo estranho. O homem a tranquilizou, dizendo que logo ela se acostumaria. Assim que ele terminou de falar, 3 arranhões profundos surgiram no braço de Mitch, o símbolo de quem trabalha para o inferno. Desde aquele dia, o filho de Mitch cresceu saudável e forte, e ela passou a andar por todos os lugares, tentando convencer pessoas a venderem suas almas. Agora que Hub sabia do passado de Mitch, sentiu profunda compaixão. Disse a ela que ambos estavam na mesma situação. Então, por que ela não o ajudava? Hub mostrou os documentos imediatamente, mas Mitch se irritou e respondeu que eles não eram iguais. Hub foi ao inferno por causa de suas próprias ações. Mitch foi voluntariamente, por amor. Como superiora, ela não se envolveria nos assuntos de caçadores de demônios. Hub achou aquilo egoísta demais, então ficou irritado e repreendeu Mitch. Disse que ela ficava apenas calculando sua cota todos os dias, enquanto a pessoa a quem ela havia entregue sua alma, o diabo, ainda estava viva. As ações de Mitch não eram diferentes das de uma assassina. Ao ouvir isso, Mitch expulsou Hub de casa imediatamente. Vendo que não conseguiria convencê-la, Hub jogou os documentos no chão e saiu furioso. Mas no caminho de casa, recebeu uma ligação de sua mãe. Ela o informou que um novo demônio havia aparecido algumas horas atrás. Hub imediatamente suspeitou que se tratava do demônio do fogo ou do vento. Kit disse que seu nome era Ciares e que era o demônio do vento. Seu golpe final era o beijo da morte contra suas vítimas. Hub foi imediatamente até o local, conforme instruído por sua mãe. Mas tudo o que encontrou foram 2 poças de sangue. Se o demônio precisava matar a vítima antes de possuir o corpo de outra pessoa, isso significava que, dessa vez, 2 demônios haviam aparecido. Com base em sua investigação, Hub determinou que eles haviam seguido para o leste, pois o elemento vento ficava na asa direita do pentágono invertido, e havia um rio naquela direção. Para cruzá-lo, havia apenas uma ponte. Então, Hub decidiu ir até a ponte e montar uma emboscada. Ele esperou até tarde da noite e finalmente viu um grupo de pessoas atravessando a ponte. Usando a mira telescópica, Hub confirmou que se tratava dos 2 demônios que procurava. No entanto, um dos demônios carregava uma mulher nas costas, o que dificultava um ataque preciso. Para garantir um tiro certeiro, Hub ligou os faróis potentes e, sem hesitar, puxou o gatilho. O demônio imediatamente jogou a mulher no chão e se preparou para avançar, mas foi baleado por Hub. O outro demônio saltou imediatamente para a ponte. Hub ficou confuso e sem saber o que fazer, pois a mulher estava bloqueando seu caminho. Enquanto hesitava, um carro surgiu de repente e avançou direto contra ele. Hub cambaleou para fora do carro e tentou alcançar sua arma, mas um pé o pisou. A pessoa que acabava de aparecer era Lucky, que havia sido libertado da prisão. Lucky chutou Hub com força. Enquanto isso, como Hub não havia voltado para casa naquela noite, Kit ficou preocupada e foi procurar na área da ponte. Tudo o que encontrou foi um cartucho de bala descartado. Ela ia ligar para Hub quando percebeu que o celular dele havia sido deixado no carro. Nesse momento, o rádio que monitorava a frequência da delegacia informou que havia ocorrido um assassinato na cidade. Kit dirigiu-se imediatamente ao local, orando em silêncio para que a vítima não fosse seu filho. Quando conseguiu passar pela multidão, viu o corpo de uma mulher no centro de um triângulo mágico. Ao perceber que não era seu filho, Kit sentiu-se aliviada, ainda que temporariamente. Sem querer chamar atenção, preparou-se para ir embora, mas foi notada pelo chefe de polícia. Ele a parou e perguntou aonde ela ia. Kit respondeu que estava entregando documentos no tribunal, mas o chefe questionou se alguém entregaria correspondência vestindo colete à prova de balas como ela. Kit deu um sorriso forçado, mas manteve a educação. Sem provas, o chefe a deixou ir, mas suas suspeitas aumentaram ainda mais. Enquanto isso, Lucky havia levado Hub para casa. A primeira coisa que fez foi querer que Hub pagasse pelo que aconteceu no passado. Lucky amarrou Hub a uma cadeira e se preparou para gravar um vídeo, forçando-o a confessar um assassinato. Acontece que, um
mês antes, ao descobrir que Lucky estava saindo com Maria, Hub foi até o bar de Lucky para dar uma lição nele, mas subestimou os seguranças de Lucky. Após socar Lucky, Hub apanhou tanto dos capangas de Lucky. Cheio de raiva, Hub bebeu 2 garrafas de vinho e esperou o bar fechar para voltar armado, determinado a resolver tudo de vez. Quando atirou e atingiu o alvo, correu para confirmar. Para sua surpresa, quem foi baleado não era Lucky, mas Lisa, que usava um chapéu parecido com o de Lucky. A cena o chocou de imediato. Lisa, desesperada, implorou por sua vida, mas antes que Hub pudesse pedir ajuda, ela morreu. Desesperado, Hub desabou. Após hesitar, decidiu enterrar o corpo de Lisa para esconder a verdade. O que Hub não esperava era que Lucky, que estava no andar de cima, havia testemunhado tudo. Marion disse que ouviu Lucky dizer que Hub tinha matado alguém. Ele queria forçar Hub a admitir no vídeo, mas Hub se recusou a confessar. Então Lucky partiu para a tortura. Quando Lucky estava prestes a continuar a sessão, um ruído estranho veio de fora. Pensando que era a mãe de Hub chegando, Lucky se preparou para matar os dois. Mas então, ele testemunhou algo terrível. Foi jogado violentamente contra a parede por uma força invisível. Hub aproveitou a confusão para tentar se libertar das algemas. Usando o pé, puxou um martelo próximo e forçou a outra algema até se soltar. Ao sair do cômodo, viu Lucky sendo quase espancado até a morte por um demônio. Lucky tentou se proteger debaixo do carro, mas o demônio o arrastou e o jogou com força contra a parede. Hub carregou sua arma para se preparar, mas não notou o perigo atrás de si. Só quando sentiu um ar gelado nas costas é que se virou e disparou contra o demônio que estava no teto. O tiro foi certeiro. Ao ver o companheiro ferido, o outro demônio avançou contra Hub, mas antes que se aproximasse, Hub já havia lidado com ele também. Lucky aproveitou a distração e correu para o carro, fugindo enquanto rezava trechos da Bíblia. O demônio remanescente o perseguiu, mas Hub atirou rapidamente. Quando ia finalizar o inimigo, sua arma ficou sem balas. O demônio começou a se recuperar. Hub correu e pegou uma motosserra. Assim que o demônio se aproximou, ele a ligou e cravou a lâmina direto na cabeça da criatura. As chamas do inferno consumiram os 2 demônios do vento, mandando-os de volta ao inferno humilhados. Com medo de ser queimado também, Hub usou um extintor de incêndio para apagar o fogo. Em seguida, entrou em contato com sua mãe. Kitty, ao ouvir a voz do filho, interrompeu a busca e voltou. Enquanto cuidava dos ferimentos dele, Hub se preparava para contar a verdadeira razão pela qual havia sido mandado ao inferno, mas o som da buzina de um carro o interrompeu. Inesperadamente, Maria havia voltado com seu filho. Ela queria que Hub contasse tudo sobre a caça aos demônios para Cade, porque naquele dia Maria recebeu uma ligação do chefe de polícia perguntando se ela estava com Hub quando o supermercado pegou fogo. Embora Maria tenha inventado uma mentira perfeita, ela não esperava que a câmera do lado de fora tivesse capturado os 2 juntos, o que significava que ela também estava envolvida no incêndio. O chefe de polícia já suspeitava de Hub, e agora que tinha provas, ordenou imediatamente que seus subordinados investigassem mais a fundo. Pelo tom da chefe de polícia, Maria percebeu que algo estava errado. Então ela apressadamente levou Cade de volta para encontrar Hub. Sabendo que não podia mais esconder a verdade, Hub foi forçado a contar tudo. Ele tentou convencer o filho a ir embora o quanto antes, mas Cade queria lutar ao lado dele. Maria também decidiu ficar. Nesse momento, a guerra contra os demônios se tornou um assunto de família. Todos estavam cavando suas próprias covas. Hub, Maria e seu filho começaram a limpar os corpos dos demônios restantes. De repente, um toque de celular estranho soou. Maria reconheceu que era o celular de Lucky. Ela por acaso sabia a senha para desbloqueá-lo. Hub começou a temer que Maria descobrisse seu segredo e a advertiu de que havia um vídeo de Lucky o torturando no celular. E se ela quisesse assistir, deveria se preparar primeiro. Ao ouvir isso, Maria imediatamente jogou o telefone no chão e xingou Lucky de desgraçado que não merecia ser chamado de humano. Aproveitando o momento em que Maria saiu do quarto, Hub rapidamente pegou um martelo e destruiu o celular. Enquanto isso, Lucky foi até a igreja e orou a Deus, pedindo para se tornar um guerreiro sagrado. Queria poder para punir Hub. O reencontro da família fez com que Kitty, mãe de Hub, não quisesse mais saber por que seu filho foi enviado ao inferno. Hub também disse que estava tentando consertar os erros do passado. Quando todos pensavam que finalmente as coisas melhorariam, o inferno enviou uma nova missão. Desta vez, o demônio se chamava Paralis, um verdadeiro demônio de fogo que costumava se esconder em vulcões em erupção e abismos flamejantes. Esse demônio podia liberar fogo destrutivo que transformava tudo num mar de chamas. Todos tinham que destruí-lo antes do ritual final, ou algo terrível seria invocado. Talvez essa fosse a última missão de Hub. Ninguém sabia se ele seria libertado ou arrastado de volta para o inferno. Então Kitty sugeriu que toda a família orasse por ele. No entanto, o som de buzinas do lado de fora interrompeu a oração. Mitch apareceu às pressas, dizendo que essa missão era extremamente perigosa. Se o demônio de fogo sacrificasse pessoas suficientes e completasse a formação pentagonal invertida, libertaria um dos 7 demônios selados. Esse demônio costumava ser um anjo, mas traiu Deus e
se juntou ao exército de Lúcifer. Se fosse libertado, a batalha entre o céu e o inferno começaria, e a humanidade se tornaria um sacrifício entre as duas forças. Resumindo, o fim do mundo estava próximo. Ao ouvir isso, o grupo imediatamente agiu. Embora Mitch não quisesse participar por causa do filho, foi forçada a acompanhar todos até a área residencial onde o demônio de fogo apareceria. Disfarçados de bombeiros, inspecionaram cada casa. Como caçador de demônios, Hub podia reconhecê-los a olho nu. Já Mitch precisava usar um espelho. Após uma busca completa, não encontraram nenhum sinal de demônio. Eles cruzaram com um lunático que atirava aleatoriamente. Se Hub não tivesse reagido a tempo, poderia ter morrido antes mesmo de encontrar o demônio. O grupo se escondeu atrás de um carro. No início, Hub não queria se envolver com o lunático, mas como já haviam verificado todas as casas, concluiu que o demônio provavelmente estava escondido na casa do homem insano. Então Hub pediu que o grupo distraísse o homem para que ele pudesse entrar sorrateiramente e dominá-lo. Depois de puxar o lunático para fora, Mitch entrou na casa para investigar. Lá, encontrou um menino. O garoto não disse nada, apenas encarou Mitch em silêncio. Mitch usou um espelho e descobriu que o garoto era o demônio. Mas antes que pudesse agir, o chão se abriu profundamente. Mitch estava prestes a puxar o gatilho, mas ao ver o rosto do menino, idêntico ao de seu filho, não teve coragem. Um segundo depois, o desastre aconteceu. Surgiu diante dela um abismo sem fim. Hub entendeu naquele momento que Mitch havia sido enterrada para sempre no submundo. Isso também significava que o ritual final havia sido completado e um dos 7 grandes demônios estava prestes a ser invocado, mas ainda não sabiam qual. A família inteira se reuniu, mas o clima era pesado, pois todos temiam que Hub fosse devolvido ao inferno por causa do fracasso. Para tentar espantar o clima sombrio, Hub começou a cantar, a canção que ele e Maria haviam composto juntos. Mas isso só tornou o ambiente ainda mais triste. Maria foi até Hub em silêncio e mais uma vez confessou seus sentimentos por ele. O amor entre os dois parecia ser muito profundo agora. Não muito tempo depois, o inferno enviou uma nova missão. O alvo era Lilith, uma demônia extremamente poderosa, seguida apenas ao Lúcifer. Mas ao ver as coordenadas no mapa, a expressão de Hub mudou. O local onde Lilith havia descido era o mesmo onde ele havia enterrado o corpo de Lisa. Após sua ressurreição, Lilith apareceu em frente a uma casa com as luzes acesas. Ela olhou pela janela e viu um disco girando. O som vindo de dentro a deixou fascinada, mas em segundos ela se sentiu atraída por outro som. Abriu as asas, voou e pousou no teto de um caminhão. Era uma música mais animada que tocava ali, e foi isso que chamou sua atenção. Hub correu até o cemitério, mas tudo o que encontrou foi uma cova vazia. Isso o fez perceber que a situação havia saído completamente do controle. Mas o pior foi que Lucky foi à delegacia e acusou Hub de tentativa de assassinato. Lucky entregou ao chefe de polícia as fotos tiradas por Toby. Com as provas em mãos, a chefe de polícia ordenou a prisão de toda a família de Hub. Naquele momento, Hub estava dormindo ao lado da cova. Maria levou uma xícara de café até ele, mas ao ver a expressão dolorosa de Hub, percebeu que algo estava errado. Ela imediatamente perguntou o que era o buraco atrás dele. Sabendo que não podia mais esconder, Hub confessou tudo. Disse que havia matado Lisa acidentalmente, e agora ela havia se tornado Lilith, retornando ao mundo humano. Hub implorou para que a família o ajudasse a enfrentar o demônio que ele mesmo criou. Mas ao saberem da verdade, todos ficaram indignados e passaram a desprezá-lo. Maria decidiu levar o filho embora, e sua mãe, Kitty, tão decepcionada, bateu a porta com força. Desesperado, Hub foi até o quintal e começou a golpear um pedaço de madeira. Queria extravasar toda a dor guardada em seu coração. Mas, justo quando estava prestes a desistir de tudo, um carro apareceu. Um homem riu, saiu do carro e fez sinal para que todos saíssem. O homem disse que acreditava em Hub. Então Hub, não estrague tudo. De repente, Mitch apareceu, para a surpresa de Hub. Parecia que o inferno ainda não havia desistido dos dois. Mitch anunciou que Lilith era a última missão. Quando tudo acabasse, os dois seriam enviados de volta ao inferno. Se fizessem algo ou não, o resultado seria o mesmo. Isso fez com que Hub perdesse toda a esperança e quisesse desistir de tudo. Ele recusou essa missão de forma categórica. No entanto, Mitch disse que tudo o que fazia era por seu filho. Pelo menos, depois que ela desaparecesse, seus entes queridos ainda poderiam continuar vivos. Essas palavras emocionaram profundamente Hub. Mesmo que tivesse que ir para o inferno, ao menos seus amados viveriam em paz. Mitch contou que Lilith já foi um anjo, com uma voz cristalina que encantava no céu. Essa voz a fez ser amada por Deus, mas também causou inveja nos outros anjos. No fim, eles a enganaram e a fizeram se juntar ao exército rebelde de Lúcifer para que Deus a punisse. Deus a baniu para um lugar onde nunca mais haveria música. E foi por isso que Lilith se tornou tão atraída por sons. Atualmente, Lilith estava em um restaurante da cidade, absorvida pela música que saía dos alto-falantes. Ela não fazia ideia de que estavam conspirando contra ela. Todos já tinham ouvido rumores de que Lilith queria causar o fim do
do mundo como vingança contra Deus, mas na verdade, o rei dos demônios havia se apaixonado por Lilith, e ela sempre buscava uma forma de escapar. Desde sua fuga anterior do inferno, Lilith vinha descontando sua raiva em todos os homens que encontrava. Usava seu poder de controle mental para forçá-los a cometer loucuras. Nesse momento, um homem imprudente se aproximou de Lilith. Assim que ele a tocou, todos os homens ao redor se levantaram e arrancaram os próprios maxilares. As mulheres, por sua vez, ajoelharam-se para adorar a presença da poderosa demônia. Mitch não sabia como capturar Lilith, mas trouxe uma pista importante. Segundo antigos livros, existia um mosteiro há centenas de anos que havia selado Lilith. Ao olhar o desenho no papel, Hub teve uma ideia. Imediatamente os dois partiram para uma área deserta nos arredores da cidade. Logo após, Lucky levou a polícia para prender Kitty. Outro grupo interceptou Maria e Cade quando tentavam sair da cidade. A xerife olhou para os símbolos e imagens estranhos nas paredes e ficou ainda mais convencida de que aquela família era louca. Ela estava decidida a capturar Hub a qualquer custo. Enquanto isso, Hub transportava um alto-falante gigante. Para ele, a música era para Lilith como o cheiro de sangue para um tubarão. Seu plano era definir a frequência para cerca de 50 kHz, um sinal inaudível para humanos, mas que, para Lilith, seria o som da destruição. A armadilha estava pronta, mas como enviar Lilith de volta ao inferno? Hub apontou para o mapa e pediu que Mitch observasse bem as linhas. Elas formavam uma formação pentagonal invertida. Se esse foi o caminho que Lilith usou para chegar ao mundo humano, talvez fosse também o caminho para mandá-la de volta. Enquanto isso, Maria e Kitty foram levadas à delegacia. Não importava o quanto explicassem que Hub era inocente. Ninguém acreditava. A xerife ameaçou usar a liberdade de Cade para forçar Maria a colaborar. Ela foi obrigada a atrair Hub até um bar. Mitch e Hub, por outro lado, usaram galhos para desenhar símbolos mágicos no chão e latas de café para simular o pentágono invertido. Colocaram 5 latas nas posições corretas e as esconderam sob folhas. O alto-falante foi posicionado bem no centro da formação. Hub ainda não sabia como resistir ao poder de controle mental de Lilith, mas Mitch o tranquilizou. Lilith não podia controlá-los, pois ambos já estiveram no inferno e podiam ver demônios. Ao ligarem o dispositivo, o som grave fez o chão tremer. Lilith, à distância, pareceu ouvir seu nome. Ela imediatamente deixou o restaurante. Atrás dela, as mulheres despertaram do transe. Lilith pousou ao lado da formação, mas não entrou. Diante disso, Hub teve que se apresentar como isca. Lilith percebeu que alguém perturbava seu momento e apareceu furiosa atrás dele. Agarrou Hub e o lançou dentro da formação. Ela o pressionou contra o para-brisa do carro, mas não parou por aí. Rugiu furiosamente e arremessou Hub para o alto com a intenção de jogá-lo com força. Mitch reagiu a tempo, ativou a armadilha. 5 símbolos apareceram, a formação brilhou e ergueu-se do chão. Quando a barreira se fechou, Lilith e Hub ficaram presos dentro. Lilith percebeu que não poderia escapar e avançou furiosa, mas não o atacou. Apenas sentou-se ao lado do carro e implorou para que Hub não a enviasse de volta ao inferno. Ela tentou negociar, prometeu reviver Lisa e ajudar Hub a escapar do inferno. Assim, ele teria a liberdade que tanto desejava. Para provar, Lilith curou todos os ferimentos de Hub. Mitch, em pânico, gritou para ele não confiar na demônia, mas o que Lilith disse a seguir fez Hub acreditar totalmente. Se Lisa estiver viva, você não será mais um assassino. Sua família irá perdoá-lo. Seria a chance perfeita de recomeçar. Ignorando os avisos de Mitch, Hub aceitou a proposta. Aproximou-se de uma das latas e pediu que Lilith cumprisse sua promessa primeiro. Os olhos dela brilharam e ela transferiu sua consciência para o corpo de um corvo negro. As marcas de garra na mão de Hub desapareceram. Ele se sentiu verdadeiramente livre. Em seguida, Hub chutou a lata, desfazendo a formação. E Lilith voou para longe. Mitch o chamou de bastardo egoísta, mas não sabia que Hub estava prestes a pagar um preço muito alto por essa escolha. Hub levou a recém-revivida Lisa até o bar de Lucky e brincou com ele. Mas nesse momento, Cade e Kitty entraram desesperados, alertando que a polícia estava a caminho para prendê-lo. Hub, porém, estava sereno. Disse que todos os problemas finalmente haviam terminado. Quando Maria apareceu, Hub comemorou dizendo que as marcas em sua mão haviam sumido. Mas essa alegria durou pouco. A chefe de polícia surgiu e ordenou que seus subordinados algemassem Hub. Maria, triste, correu para os fundos do bar. Enquanto chorava, um som estranho ecoou atrás dela. Um corvo negro apareceu e pousou no cabide. Logo depois, Lucky também chegou à cena. Tentou consolar Maria, mas antes que dissesse qualquer coisa, uma força invisível o arremessou contra a parede. Ao mesmo tempo, uma melodia melodiosa começou a tocar. Lucky perdeu o controle e arrancou seu próprio maxilar inferior, enquanto Hub era escoltado para
para fora do bar, o mesmo som estranho soou. Todos pararam. Maria subiu no palco. Todos os homens presentes cobriram os rostos com as mãos, e as mulheres se ajoelharam em reverência. Parecia que estavam adorando uma deusa sombria. Aos olhos horrorizados de Hub, Maria lentamente se transformou na anja Lilith. Após a música, Lilith olhou diretamente para Hub. Ela disse que os demônios nunca parariam, e que nem ela nem Maria seriam poupadas. Se Hub quisesse que Maria sobrevivesse, teria que se submeter a Lilith. O episódio de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.